Olá pessoal, 7º ano, espero que todos vocês estejam bem, espero que estejam isolados fisicamente dos colegas de vocês, dos demais parentes, estejam sempre lavando as mãos, usando o álcool gel e seguindo todos os cuidados necessários para que a gente mantenha a nossa saúde e não se contamine com vírus algum. Nós aqui da Escola Engenho estamos preparando videoaulas então para vocês. Essa é a primeira aula de Geografia e a primeira vez que eu também, professora Roberta, preparo um vídeo para alunos. Eu ressalto que essa aula aqui, ela é complementar à leitura do livro de vocês, especificamente do capítulo 3, onde a gente vai começar a falar de um tema-chave, um conceito-chave da geografia, que é o conceito de região, certo? Bem, partindo de características históricas e linguísticas, né? A palavra região, ela tem origem da palavra latina regio, certo? E no Império Romano, que era um grande império que ocupava uma grande extensão territorial, onde inclusive hoje são territórios dos continentes africanos, asiáticos e europeus, né? Esse grande império ele era dividido por régios, ou seja, por regiões, tá? Só para falar uma característica histórica, então, da origem dessa palavra região. Vocês devem estar se perguntando o que é região, qual é o conceito de região, né? Região é uma área da superfície terrestre que tem uma particularidade, tem algo que é muito particular, que é próprio daquela área e que diferencia das demais áreas, das outras áreas, tá? Que critérios são esses, que particularidades são essas com que as regiões podem ser divididas e separadas? Eu trago aqui algumas para vocês. A gente pode separar regiões sob critérios naturais, de relevo, clima, hidrografia, vegetação, por exemplo. Quando a gente estudou ano passado, no 6º ano, os biomas do mundo, esse foi um tipo de regionalização, tá? Dividir o planeta, as terras emersas do planeta, por biomas, ou seja, o conjunto de vegetação e suas demais características. Além das características dos critérios naturais, né? Eu posso ter critérios que são sociais, a qualidade de vida. Eu consigo separar e fazer uma regionalização da qualidade de vida do Brasil, por exemplo, onde tem mais, onde tem menos, mapear, montar gráficos. Eu consigo também utilizar o critério cultural, e daí eu trago 2 exemplos, o idioma e as línguas. E os econômicos também, né? As áreas, as regiões industriais, as regiões que são agrícolas, as regiões onde tem um maior aglomerado urbano, por exemplo. Uma outra característica desse tema que é muito importante vocês saberem: as regiões, elas não estão isoladas, elas mantêm relações com outras cidades, com outras áreas rurais ou com outras regiões também, tá? E no caso, as relações delas e as importâncias das regiões, elas podem atingir um local, podem atingir uma nação, ou seja, um país inteiro, ou pode atingir, inclusive, o mundo inteiro. Pode ter uma interferência internacional, no caso, né? Pessoal, com relação à regionalização do Brasil, eu sei que todos vocês conhecem uma divisão do Brasil pelas 5 regiões: a região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Quem fez essa regionalização? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? E quando foi isso?
tá? Os estudos para essa regionalização, eles começaram na década de 1940, tá? Mas só depois da Constituição de 88 aqui, de fato, e das demais divisões do nosso território brasileiro, né? Ficou firmado, então, ficaram firmadas, então, essas 5 regiões do Brasil. Quais foram os critérios que o IBGE utilizou nessa regionalização? Os critérios físicos e sociais unidos, tá? Uma característica muito importante dessa regionalização do Brasil é que os limites dos estados, eles coincidem com os limites das regiões, tá? Para citar um exemplo bem fácil, a região sul do Brasil é composta por todo o território, toda a área do estado do Rio Grande do Sul, toda a área do estado de Santa Catarina e toda a área do estado do Paraná, certo? Eu tenho a regionalização do Brasil, mas eu também tenho uma sub-regionalização, uma sub-região, tá? No Brasil eu tenho a região Nordeste, certo? E na região Nordeste eu tenho a sub-região do sertão nordestino, tá? Vejam que aqui o critério foi o clima, um clima que ele é semiárido, tem poucas chuvas e períodos longos de seca, tá? Esse é um critério que é natural, mas eu também posso construir regiões, construir entre aspas, tá? Eu posso construir uma região que tem uma característica, tá? Lá na região, bem, vamos dar continuidade aqui. Eu posso construir uma região, certo? No Nordeste brasileiro foi construída a região da fruticultura irrigada. Onde é que fica isso? Tá? Fica especificamente na cidade de Petrolina, em Pernambuco, e a cidade de Juazeiro e demais municípios próximos da cidade de Juazeiro, que fica no estado da Bahia. O que foi feito lá? Foi feito um investimento muito grande por parte dos governos federais, por parte dos governos dos estados de Pernambuco e Bahia e dos governos municipais, certo? Dos municípios de Petrolina, Juazeiro e mais outros 8 municípios que envolve essa região aqui da fruticultura irrigada, lá no Vale do Rio São Francisco, tá? Que passou a investir em turismo, passou a investir no cultivo de diversas frutas, mas o cultivo da uva e o cultivo da manga, do melão, ela tornou essa região aqui muito conhecida inclusive internacionalmente, porque muitas dessas frutas hoje elas são inclusive exportadas, elas atendem um mercado consumidor interno, ou seja, nós aqui da região sul, Florianópolis, a gente pode comprar essas frutas então que vem lá da região nordeste, dessa região da fruticultura irrigada do Vale do Rio São Francisco, mas essas frutas elas também são exportadas, tá? Juntamente com esse apoio financeiro dos governos que eu me referi, tem apoios financeiros, né? Tem o investimento de empresários, como por exemplo de 8 vinícolas, 8 indústrias, né? Que investem na fabricação de vinhos, que também atende o mercado consumidor brasileiro e internacional, tá? Consequentemente, pessoal, o que eu vou ter nessa região aqui que ela foi construída? Eu vou ter a atração de turistas, eu vou ter o desenvolvimento de cidades e infraestruturas para atender essas cidades, tá? De cara, eu cito para vocês a infraestrutura de logística, ou seja, aeroportos internacionais, aeroportos de cargas, eles foram construídos
hidrovias pela parte navegável do Rio São Francisco, né? E também a parte rodoviária, as rodovias, para que essas mercadorias, essas frutas, então, pudessem ser distribuídas, tá? Então aqui eu trouxe para vocês uma possibilidade de divisão, de sub-regionalização, tá? Da região Nordeste, certo? Inicialmente eu trouxe uma característica natural, como o clima, tá? Que fragmenta e divide essa área por conta dessa particularidade, o critério clima, tá? Mas eu também trouxe um critério que, com a irrigação, com as construções de irrigação do Rio São Francisco e juntamente com investimentos públicos e privados, puderam desenvolver e construir essa região da fruticultura irrigada, onde engloba principalmente os municípios de Petrolina e Juazeiro, Bahia e Pernambuco, certo? A gente está quase finalizando e eu trago para vocês aqui uma outra regionalização. A regionalização sobre o critério dos aspectos físicos combinados com as atividades econômicas, com o desenvolvimento de atividade econômica. Aí, elas são denominadas macro-regiões geoeconômicas. Pessoal, essas macro-regiões, elas são 3, tá? Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. A gente tem essa criação pelo geógrafo, pesquisador Pedro Pinchas Geiger, e de aproximadamente da década de 1960. Uma característica muito interessante dessas macro-regiões é que os limites, eles não são móveis, tá? Eles podem, inclusive, mudar. Por exemplo, a macro-região da Amazônia, ela pega a parte oeste do estado do Maranhão, por exemplo. Mas a parte leste do estado do Maranhão faz parte da macro-região do Nordeste, certo? Ou seja, os limites das macro-regiões, elas não são os mesmos limites dos estados, tá? E eles não são fixos, eles são móveis, inclusive, tá? Vamos supor que uma porção do território do estado de Minas Gerais, tá? Ele comece a desenvolver uma atividade econômica mais próxima à macro-região da Amazônia, vamos supor, tá? Essa região então pode fazer parte, pode sair de uma macro-região e ser englobada por outra macro-região, tá? Resumindo, o que vocês precisam saber? Que os limites então das macro-regiões, eles não coincidem com os limites dos estados, certo? E eles não são fixos, eles podem mudar conforme o desenvolvimento de uma atividade econômica, tá? Quero trazer um pouco das características, então, das macro-regiões geoeconômicas para vocês. A macro-região da Amazônia, ela tem como aspecto físico toda a área de abrangência da floresta amazônica, certo? Vocês vão ver que ao norte do Mato Grosso, do estado de Mato Grosso, por exemplo, eu vou ter parte de floresta amazônica, tá? Então, o norte do estado do Mato Grosso vai estar nessa macro-região da Amazônia, tá legal? No livro de vocês tem mapa, é por isso que eu falei, né? E repito agora, é muito importante que vocês leiam o livro e assistam essa aula aqui como consequência, né? E para que vocês aprofundem mais os conhecimentos. E claro, entre em contato comigo por e-mail se tiverem alguma dúvida, certo? Macro-região Amazônia tem como aspecto físico floresta amazônica, tá? Que demais características essa macro-região apresenta? Ela é a que tem a menor densidade demográfica, ela é a que tem o maior crescimento urbano, maior investimento de transportes, comunicação e energia,
vem aumentando a diversificação das atividades econômicas, né? Elas vêm se tornando variadas, diversificadas. E um dos aspectos negativos dessa macro-região é o modo desordenado com que as cidades elas vêm se desenvolvendo, ou seja, não acontece um planejamento para receber as pessoas, para a construção de infraestrutura básica como escola, saneamento e saúde, tá? E outro aspecto negativo muito grande é que todas essas atividades econômicas, né, agrícolas principalmente, que vêm se desenvolvendo nessa macro-região, vêm causando desmatamento e queimadas, tá? Características da região Nordeste, tá? A região Nordeste, ela tem como aspecto físico o clima semiárido, tá? E tem como localização principal, né, onde está a maior parte da população, a faixa litorânea. Tá? E a gente sabe que a maior parte da população está ali justamente porque as capitais dos estados estão nessa faixa litorânea. A gente sabe que historicamente a faixa litorânea ela foi explorada, né, desde o período colonial, onde os solos e os climas eles são favoráveis, né? Acontecem então atividades agrícolas nessas regiões da faixa litorânea. Bem, vem se desenvolvendo, vem se diversificando também, né? Algumas indústrias e agroindústrias. E um dos aspectos negativos que eu apresento para vocês dessa macro-região, da macro-região Nordeste, é a questão social. Infelizmente, essa macro-região ela apresenta os piores índices sociais. A maior parte da população com mortalidade infantil está nessa macro-região, tá? Assim como a maior parte da população analfabeta e a maior concentração de renda. O que é isso, né? O maior número de pessoas que estão na pobreza, tá? Juntamente convivendo com o mínimo da população que tem muita renda, que concentra muito dinheiro. Para finalizar um pouquinho da região Centro-Sul, que é a região essa macro-região, né? Ela é onde nós aqui, Florianópolis, Santa Catarina, está inserida, certo? Ela é a macro-região que tem a maior densidade demográfica, o maior número da população brasileira está nessa macro-região. Ela tem uma diversificação de atividades que é a maior de todo o Brasil, tá? Maior número de indústrias, agroindústrias, de atividades agrícolas, certo? De serviços oferecidos, serviços qualificados e especializados, tá? E também, como trago para vocês um aspecto negativo dessa macro-região Centro-Sul, que é onde a gente encontra enormes bolsões de pobreza, tá? E uma grande desigualdade social. Ou seja, assim como você encontra as pessoas mais ricas e poderosas do Brasil, você encontra as pessoas mais pobres do Brasil. É uma desigualdade, né, socioeconômica muito grande. Certo? A gente mantém contato por e-mail, vou passar atividades para vocês. Espero que minha explanação, o próprio resumo que eu preparei aqui para vocês, facilite um pouco mais a compreensão desse tema, região do capítulo 3 do livro. Se cuidem, fiquem em casa, lava a mão.